Olá, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês da Bíblia, que é de 2 Coríntios 16 e 17. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu gosto muito dessa palavra porque nos remete a ter uma mudança radical de conceitos, né? Nós não podemos olhar mais para o Cristo, nem para o nosso próximo, como se ele fosse material, como se ele fosse carnal. Está bem claro que o nosso olhar tem que ser sempre para o homem criado por Deus, o homem espiritual, o homem perfeito, puro, inocente, criado por Deus. Tanto os nossos irmãos, como o olhar para o Cristo, né? O Cristo é a manifestação de Deus nas nossas vidas, né? Então, esse Cristo, ele nos remete a olhar para esse homem que no passado nós víamos como material, agora não pode mais ter esse conceito material. Não pode. Nós temos que olhar para todos como filhos de Deus, perfeitos, como filhos de Deus amados. E para nós mesmos, é claro. Tudo começa em nós. Nós temos que olhar para nós mesmos como filhos amados, perfeitos de Deus, puros, íntegros, criados por Deus. Deus criou somente a perfeição. Ele não fez nada de imperfeito. Ele não fez o homem perfeito, faltando um pedaço, faltando uma... Não, tudo está contido nesse homem espiritual. Todas as soluções práticas, tudo está contido nesse homem espiritual. Agora, como que nós podemos acionar esse homem espiritual? Percebendo, entendendo exatamente isso, que a criação de Deus é perfeita no homem espiritual, e olharmos somente para esse homem espiritual e não ficarmos oscilando entre o olhar para o homem carnal e o homem espiritual. Não, nós temos que ser radicais nesse aspecto. Nós temos que ver somente o homem criado por Deus. E Deus não criou nada de imperfeito. Ele jamais faria o homem imperfeito. Ele fez o homem perfeito, puro e inocente. Aí você vai me falar, mas como é que então o mundo aparenta tanta coisa ruim? Sim, isso que aparentemente está ruim é a crença. É a crença de que esse homem seja material. A crença aceita desse homem material. E se nós não estamos gostando desse quadro, nós temos que começar em nós esse trabalho de ver somente o homem espiritual, ver somente as ideias espirituais criadas por Deus. E quando nós fazemos isso de maneira persistente, de maneira consciente e de maneira total, o homem espiritual
começa a se manifestar para você. Começa a se manifestar para você. Não só o homem espiritual, perfeito, mas todas as situações começam a ficar perfeitas, ficar harmonizadas, porque agora você está com um novo olhar. Você está vendo o olhar com o olhar do Cristo. Então, por isso que você é nova criatura. Você é nova criatura porque agora você está conseguindo olhar para você mesmo e para o outro com esse olhar do Cristo. Então, tudo é novo, tudo é renovado, tudo é harmonioso, porque agora você entendeu que não é para que nós fiquemos olhando o homem carnal, o homem mortal, esse homem falso, cheio de defeitos. Não, isso é o joio. Deixa o joio para lá. Olha para o trigo, olha para o homem espiritual, olha para esse homem espiritual que Deus criou. E aí você vai ver que uma coisa começa a se abrir. E uma pessoa especificamente você começa a te mostrar coisas boas, luzes desse homem espiritual, porque agora você acionou. Mas tudo depende de você, tudo depende dessa nossa compreensão, tá? Não, nós nunca podemos colocar a responsabilidade no outro. Nós colocamos a responsabilidade em nós mesmos, tá? Se eu estou vendo o outro ainda de forma errada, de forma carnal, de forma impura, eu tenho que fazer um trabalho de purificação do meu olhar, do olhar mental, do olhar espiritual, para que eu comece a ver. Eu tenho que limpar as minhas lentes espirituais, a minha compreensão, para ver só o homem criado por Deus. E quando isso acontecer de maneira perfeita, aí é o paraíso na terra, é a harmonia total, porque agora você está fazendo exatamente o que é para ser feito. Você ter a consciência de que nós somos espirituais, que você é espiritual, que eu sou espiritual e que a única causalidade é a espiritual. Então, todas as coisas começam a entrar em sintonia, em harmonia. E a nossa vida começa a melhorar, porque agora a gente está sabendo que não adianta ficar querendo consertar o homem carnal. O que a gente tem que fazer é consertar o nosso olhar para esse homem carnal e não enxergar mais esse homem carnal, mas enxergar o homem espiritual criado por Deus. E aí todas essas luzes desse homem espiritual começam a aparecer, começam a vir à tona. Mas isso você tem que fazer de uma forma persistente, tá? E persistente e incondicional e afirmativa. Você não pode ficar com um pé atrás, outro na frente. Não, você tem que se entregar a esse olhar. Você tem que realmente não dar espaço de 1% de ver, não, mas ele é espiritual, mas ele tem esse defeito aqui que é 1%. Não tem 1%. É 100% espiritual, 100% perfeito, 100% criado por Deus. E Deus não tem 1%, não tem 0,1% de imperfeição. É tudo perfeito. Então, se você ficar imbuído com esse espírito, vai começar a aparecer
a harmonia, vai começar a aparecer esse paraíso na Terra, né? Em que você vai só olhar o bem, só olhar o homem criado por Deus. Por isso que as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Tudo vai ser novo a partir de agora. Tá? Então vamos mais ou menos entrar nesse eixo, né? E com persistência, tá? Mesmo que nós não consigamos de primeira, tudo é treino. Tudo é treino. Não tem que se preocupar. Caiu, levanta e vai de novo. Mas tenta treinar esse olhar, tá? Ver o homem espiritual, o Cristo, tá? Em si mesmo e no outro. E em todas as situações também, tá? E aí as coisas boas começam a aparecer. Você vai ver. Não escuta o que eu estou falando. Tenta fazer, experimentar, que você vai ver que vai dar certo. Tá? Então, é isso aí. Até a próxima.